Tá, essa questão é horrorosa, ok? Eu já estou dizendo isso de cara, porque ela é uma questão que é muito chata. Então, se você teve dificuldade para fazer, é isso aí mesmo, ela é uma questão bem difícil. Vamos por partes, arregaça as mangas, respira fundo e vamos lá. O que está acontecendo, tá? Nós temos que calcular quanto é que é essa área em cinza, essa área sombreada. Essa área sombreada, ela é uma área que a gente não conhece, a gente não sabe calcular. Então, quer dizer que a gente vai calcular ela a partir de somas de áreas conhecidas ou da subtração de áreas conhecidas. Como eu não tenho nada que me indique fazer áreas curvas assim, a gente vai fazer uma subtração de áreas. E aí que vem o pega-ratão. Diz no enunciado que esse aqui é um hexágono de lado unitário, ou seja, ele tem lado 1. E aí dá uma vontade de fazer a área do hexágono menos a área dos semicírculos. A questão é que se eu tiro esse semicírculo, até aí tá tudo certo, tirei ele. Só que quando eu for tirar esse semicírculo aqui do lado, o que aconteceu? Eu tirei 2 vezes essa área aqui, ó. Essa área, ela é uma área em comum entre os semicírculos. Então, eu não posso descontar ela 2 vezes. Eu estou tirando coisa a mais. Então, o meu problema seria, se eu vou fazer a área do hexágono menos as áreas dos semicírculos, eu preciso contar de volta esta área ali. Ou seja, a gente tem que achar uma forma de calcular essa área, que é uma areazinha assim, sei lá o que é isso, uma semente, tá? Que eu vou chamar isso aqui de área preta. Bom, então, o que está acontecendo? A gente vai fazer, então, a área do hexágono, que é a área total, menos a área dos semicírculos, só que toda vez que a gente tira a área dos semicírculos, a gente vai ter que somar essa área preta no final. Então, ó, tirei 2 semicírculos, vou ter que contar ela. Depois, quando eu tiro esse semicírculo aqui, eu vou ter que contar de novo. Mais uma para cá. Quando eu tiro esse semicírculo aqui, vou ter que adicionar ela de novo, por causa desse aqui. E aí, quando eu tiro esse semicírculo aqui, vou contar ela de novo, e assim por diante para cada uma dessas daqui. Então, qual é o caminho? O caminho vai ser fazer a área do hexágono. Então, vou botar aqui hexágono. Menos a área dos semicírculos mais a área preta, tá? Então, agora vamos desmembrar esse negócio, porque quantos semicírculos a gente tem? Se a gente for olhar esses semicírculos, na verdade, eles estão formando círculos inteiros, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 semicírculos, então eu tenho, na verdade, 3 círculos inteiros. Então, eu posso fazer a área do hexágono menos 3 vezes a área de um círculo inteiro. E aí, a área preta, na verdade, né, eu tenho essa área preta aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 dessas. Aí eu tenho que me perguntar, será que eu consigo calcular a área dessa semente toda? E aí que entra o ponto. A gente não vai conseguir calcular da semente toda. A gente vai conseguir calcular de meia semente, e é aí que a gente vai falar disso agora. Então, a gente vai conseguir calcular a área de meia semente. Então, essa área preta, na verdade, eu tenho 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. Então, eu vou ter, seriam 6 grupos com 2 em cada, 12 áreas pretas para eu somar. Então, na verdade, eu vou ter aqui mais 12 áreas pretas para eu somar. Ufa, ok. Vamos agora calcular cada uma das coisas. A área do hexágono. A área do hexágono, ela é a mesma coisa que a área de 6 triângulos equiláteros, né? Então, ela vai ser 6 vezes a área de um triângulo equilátero, que é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Essa é uma situação bem boa para mostrar que vale a pena a gente saber algumas fórmulas, tá? Para não perder tempo ficar calculando esse negócio. A gente sabe que o lado do hexágono é unitário, então ele vai ser 6 vezes 1 ao quadrado, que é o mesmo, raiz de 3 sobre 4. E eu vou deixar isso aqui assim, não vou simplificar ainda, depois no final vou ver o que acontece. Agora, vamos lá, a área de um círculo. Se eu pegar esse aqui
com esse aqui, se eu desmembrasse essas duas coisas e juntasse, eu formaria um círculo que vai ter esse raio aqui, 1/2. Atenção, eu sei que isso aqui é raio e que isso aqui vale 1/2, porque o exercício me disse que isso aqui é um semicírculo, tá? Ele tá me garantindo, então, que esse corte aqui corresponde ao diâmetro. Se eu não soubesse, se isso fosse um pedacinho assim de círculo, não fosse semicírculo inteiro, eu não poderia afirmar isso. Bom, então eu vou ter ali que ele é um círculo, então a área dele é πr², e o raio dele é 1/2, então vai ser π vezes 1/2 ao quadrado, que vai ser 1/4 de π. Vou deixar assim. Vamos, então, para a área da semente. O que está acontecendo? Assim como eu sei que isso é um semicírculo e que aquele valorzinho ali é 1/2, né? Aquele raio é 1/2. Se falou em semicírculo, círculo ou circunferência, na verdade isso é tribom, porque raio é sempre raio, desde que eu vá lá do centro até a circunferência. Então, quer dizer que se eu estou vindo do centro até aqui, eu tenho certeza que isso aqui é 1/2. E se eu estou vindo daqui até aqui, eu também vou ter 1/2. Então, isso aqui é ótimo, eu estou tendo várias garantias aqui nesse negócio. E aí, o que vai acontecer? Eu sei, então, que se aqui é 1/2 e aqui é 1/2, eu também poderia fazer um outro 1/2 aqui e poderia fazer um outro 1/2 aqui. Ou seja, eu consigo dividir aqui em 3 triângulos, ó. Fiz um triângulo para cá, um outro triângulo seria esse aqui, e um outro triângulo que seria esse aqui. E esses triângulos são todos equiláteros. Como é que eu sei disso? Porque eu poderia ter indo por semelhança nesse negócio, eu tenho que esse lado é 1/2, o outro é 1/2, então ele é isósceles, quer dizer que esse ângulo vai ter que ser igual a esse. E vou seguindo por esse raciocínio para esse ser igual a esse ser igual a esse, e afinal vamos concluir que eles vão ser equiláteros. O que isso quer dizer, então? Que eu vou conseguir chegar nessa área a área pretinha ali que eu chamei, fazendo a área disso aqui, que é a área de uma secção, menos a área de um dos triângulos equiláteros. Também poderia fazer, a partir da área do semicírculo, menos 3 áreas de triângulos equiláteros, também daria. Então, vamos pensar agora o que seria essa área azul aqui. A área azul, que é a área da secção. Essa área da secção, se ele é um triângulo equilátero, né? Então, isso aqui é 60 graus. Então, é o mesmo raciocínio que a gente utilizaria para ver uma área de um semicírculo. A gente faria a área do círculo todo e dividiria por 2 para ver um semicírculo, porque ele está cortado pela metade. Mas se aqui eu consigo botar uma secção e outra secção, quer dizer que num círculo inteiro eu conseguiria colocar 6 dessas. Até porque eu tenho 360 graus, né, no meio do círculo, e eu tenho aqui 60, ou seja, dividir por 6. Então, quer dizer que essa área da secção vai ser πr² dividido por 6. Então, vamos botar aqui como é que eu estou calculando a área preta. Então, a área preta, ela vai ser a área da secção menos a área de um triângulo equilátero. A área da secção, então, vai ser πr² dividido por 6, e a área de um triângulo equilátero, que é o triângulo ali em laranja, a gente já sabe que ela vai ser lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, essa é a nossa área preta. Isso quer dizer que a área preta, então, vai ser... Vou deixar aqui π6, só para não ter que ficar trabalhando com esse 6 embaixo, vezes o raio, né, desse semicírculo aqui, ou que seria da circunferência toda, é 1/2, então seria 1/2 ao quadrado, menos o meu triângulo equilátero aqui tem lado 1/2 também, então vou ficar com 1/2 ao quadrado aqui também, vezes raiz de 3 sobre 4. Então, eu vou ficar aqui com 1/4 vezes π6, menos 1/4 vezes raiz de 3 sobre 4. Vou deixar assim por enquanto, porque tem um monte de coisa nesses denominadores aqui, tá ficando bem feio. E eu sei que depois no final a gente vai conseguir cortar algumas coisas, tá? Mas, enfim, cheguei num número para essa área preta. Então, vamos voltar lá para o que a gente tinha, que era essa relação aqui. Área do hexágono menos 3 áreas do círculo inteiro, mais 12 áreas pretas. Vou botar aqui, então, que isso vai ser a área do hexágono menos 3 vezes a área de um círculo todo,
mais 12 áreas pretas. Então, a área de um hexágono é 6 raiz de 3 sobre 4, menos 3 vezes a área do círculo, que é π sobre 4, ou 1/4 vezes π, dá na mesma, mais 12 vezes a área preta, que é aquela coisa lá, 1/4 vezes π sextos, menos 1/4 vezes raiz de 3 sobre 4. Que eu já estou vendo que tem um 1/4 em evidência, então eu já poderia até cortar ele. Mas, enfim, vamos deixar assim. E aí, o que vai acontecer, então? Eu tenho aqui 6/4 menos 3/4. Se eu conseguisse simplificar isso aqui, seria ótimo, né? E deixar tudo sobre 4, que daí não preciso me preocupar com MMC. Então, é isso que eu vou fazer. Como eu tenho esse 12 na frente do parênteses, esse 12 teria que passar para todo mundo, né? Dentro desse parênteses. Aliás, ele tem que e ele vai fazer isso. Então, o que vai acontecer é que eu vou ficar aqui, fazer isso aqui do ladinho, com 12/4 vezes π sextos, menos 12/4 vezes raiz de 3 sobre 4. E como eu estou vendo que essas outras frações estão sobre 4 e as alternativas têm coisa sobre 4, eu vou deixar esse 4 no denominador. Eu vou simplificar o 12 com o outro número que eu tinha ali. Então, eu vou simplificar esse 12 com esse 6, que ficou 2, e esse 12 com esse 4 aqui, ou com esse, tanto faz, que vai ficar 3. Então, eu fiquei aqui com 6 raiz de 3 sobre 4, menos 3π sobre 4, e ali fiquei com mais 2π sobre 4, menos 3 raiz de 3 sobre 4. Como está tudo sobre 4, então eu posso escrever tudo sobre 4, eu vou ficar com 6 raiz de 3 menos 3π mais 2π menos 3 raiz de 3, e dá para juntar o que é raiz de 3 com raiz de 3, o que é π com π. Então, 6 raiz de 3 menos 3 raiz de 3 vai dar 3 raiz de 3, e menos 3π com mais 2π vai dar menos π, tudo isso sobre 4. Então, a gente tem como resposta 3 raiz de 3 menos π sobre 4, que é a letra A. Não consegui pensar em nenhuma outra forma, busquei outras resoluções para ver se alguém tinha pensado de um jeito mais simples e não achei, tá? É uma questão que dá cálculo mesmo. O máximo que eu poderia ter feito de diferente, ao invés de pensar na área do hexágono, seria dividir esse hexágono num problema menor, que seria fazer ele só no triângulo. Mas igual, teria que descobrir quanto é que é essa areazinha, porque ela está sendo contada extra também, tá? Então, é uma questão difícil, sim, mas ao mesmo tempo, é uma questão que é interessante para a gente ver essa ideia de subtrair áreas e contar coisas repetidas e tudo mais.